Hoje, Jesus me perguntou: se você tanto afirma que morreria por mim, por que que você não vive melhor comigo e por mim? Por que que você não se cuida o suficiente para ter uma qualidade de vida enquanto você está aí por mim, cumprindo aquilo que eu deixei como ordem para vocês? Eu pensei, muitas vezes ensaiei, mas nunca executei. Compartilhar um pouquinho do meu processo, até porque muitas vezes nem eu acreditava no resultado final dele. Muitas vezes eu mesma já esperava desistir do processo, já esperava que uma hora eu ia retroceder. Mas do ano passado para cá, principalmente nessa virada de 2025 para 2026, o Senhor tem trabalhado algumas coisas dentro de mim, e uma delas é em relação ao cuidado comigo, cuidado com o meu corpo. E 2025 foi um ano de muitas revelações, Deus trouxe muita luz a muitas questões que estavam, talvez não escondidas, mas que eu não entendia. E eu precisava ter a maturidade certa para Deus trazer luz nesse processo. Então, Ele trouxe clareza nas heranças familiares, nos hábitos construídos péssimos e em muitos anos de ciclos iguais. E eu decidi nessa virada que eu vou encerrar os ciclos que eu vivi até hoje, durante esses últimos 33 anos da minha vida, e que eu vou encerrar eles para iniciar novos. Entendi que não adianta tentar abrir novos ciclos sem encerrar os antigos, e que eu preciso de uma renovação de mente. E principalmente eu preciso de uma renovação de mente à luz da palavra. E desde o início de janeiro, eu venho buscando entendimento, eu venho lendo livros e vendo coisas que me ajudem a ser completamente convencida, de acordo com o que Cristo fala sobre todo o meu processo, que eu tenho certeza que ele não vai envolver só peso, só aparência, mas ele vai envolver toda a minha vida. Mas aqui eu quero compartilhar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. Ele está iniciando agora, depois de muitos e muitos anos de dietas, não só as mirabolantes, mas com acompanhamento de nutricionista, muitas vezes malhando e muitos anos malhando, com vários tipos de exercícios físicos e muitas vezes desistindo. Ao longo desses anos todos eu colhi algumas vitórias, mas muitas desistências. Muitas vezes eu cheguei muito próximo do que eu precisava, não era sobre o objetivo, mas sobre o que eu precisava. E todas as vezes eu retrocedi e eu desisti, eu me auto-sabotei. Então aqui eu tô para trazer como um diário, para meio que prestar conta para alguém, eu não sei para quem, mas trazendo um pouco do que vem acontecendo comigo. E ano passado eu algumas vezes ensaiei começar aquele livro do Luciano Subirá sobre o cuidado com o corpo, mas todas as vezes eu desisti porque ele me bate muito e eu não estava a fim de apanhar. Assisti um podcast da pastora Raquel Lima com a pastora Júnia Hayashi e aquilo me confrontou muito. E nesse livro do pastor Luciano Subirá, ele fala sobre um processo de convencimento, de entendimento. Ele estudou durante um ano, ele precisou se aprofundar nesse processo em conhecimento para ser convencido. E a pastora Raquel Lima fala sobre isso também, esse convencimento. Então eu acredito que em 2025 o Senhor trabalhou muito isso em mim e agora é o tempo de executar. Eu acredito que não vai ser fácil, mas hoje, lendo o capítulo sobre espiritualizarmos demais as coisas desse livro, e fala sobre isso, né? O quanto que muitas vezes a gente coloca Deus como decisor da nossa data de morte. Mas quantas vezes a gente adianta a nossa data de morte por falta de cuidado? E que ele fala que a gente pode decidir até mesmo prolongar dentro do que a gente faz no dia a dia e como a gente se cuida. E a academia é um lugar onde Deus fala muito comigo. Eu comprei um relógio da Samsung, que ele tem Spotify, e um dos meus objetivos era poder ter esse relógio para não precisar levar celular para academia. Só que pouquíssimas vezes eu cumpri.
Mas algumas vezes me dá um estalo e eu faço isso. E todas as vezes que eu faço, eu acho que eu tô tão desconectada do mundo que Deus fala muito comigo. E uma das coisas que o Senhor falou hoje comigo foi: porque você fala tanto que morreria por mim e você não vive por mim, você não procura uma vida de qualidade por mim, você não honra aquilo que eu te dei. E eu não tô falando só sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre casa, mas sobre o seu corpo, que é o templo da minha presença. E aquilo me constrangeu tanto, porque a gente ouve muito essa história aí, né, de você diz tanto que você morreria pela sua família, por que você não vive por ela? E fala sobre se cuidar. Mas, acima de amar a nossa família, amar as coisas e as pessoas, nós precisamos amar a Deus. Então, muito antes da gente usar esse argumento de viver pela nossa família, nós precisamos pensar que nós precisamos viver por Cristo. E, com isso, cumprirmos o nosso propósito aqui na Terra da melhor forma possível. E, com isso, eu pensei, por que não compartilhar isso? Com certeza muitas pessoas passam pela mesma dificuldade que eu, que são anos vivendo nesse ciclo. E o que eu quero trazer é que aqui não é um preconceito ao sobrepeso, à gordofobia, nem nada disso, mas o que eu quero trazer é que quantas vezes nós envergonhamos o Evangelho através do que nós passamos como imagem. Quando a pessoa olha pra gente, a primeira coisa que ela enxerga é o quê? Uma pessoa extremamente acima do peso e muitas vezes mal cuidada porque não consegue se olhar e se amar. Nós crentes somos conhecidos por não beber, mas somos conhecidos por aquela clássica frase que crente não bebe, mas come. Que vergonha! Isso só diz numa frase que, na verdade, nós estamos transferindo um vício. Nós estamos desobedecendo também. Nós estamos cometendo o pecado da gula. Então, na verdade, isso não é motivo para se vangloriar, muito pelo contrário. Isso é um motivo para a gente se envergonhar. A gente nunca mais falar essa frase. E o que nós passamos nesse momento é a falta de domínio próprio. É a falta de entendimento do real amor de Deus. Porque quando nós ingerimos comida industrializada, comida sem qualidade, a gente não exercita o nosso físico. Nós dizemos que nós não amamos ao nosso corpo, ao corpo que Deus nos presenteou, ao templo do Espírito Santo. Olha quantas mensagens erradas e que envergonham o nosso Cristo que a gente passa quando a gente não se cuida. E eu falo isso hoje aqui, dizendo para mim também. O quanto que eu tenho envergonhado o Evangelho através da minha imagem. O quanto as pessoas têm olhado para mim e visto uma pessoa totalmente contra aquilo que prega. Então, eu quero fazer um convite a você e o mesmo que Deus fez para mim, a passar pelo processo de se amar, se cuidar, amar o templo e principalmente passar pelo processo à luz da palavra. Eu quero ser convencida daquilo que o meu Deus diz, quantas leis Deus deixou e eu tenho descumprido nesse tempo todo em relação a mim mesma. E eu sou uma pessoa que eu sirvo ativamente na minha igreja local. Eu sou apaixonada pelo serviço no reino, eu sou apaixonada pelo reino, eu faço meu devocional todos os dias. Eu sou muito fiel e eu digo sim às coisas que Deus me pede. Mas quantas vezes eu tenho falado não a essa ordenança que o Senhor deu, a essa regra que o Senhor deixou pra gente. E eu tenho fingido que eu não sei, mas é o tempo, é chegado o tempo em que o Senhor tem chamado e convidado e intimado a romper esses tantos anos vivendo no mesmo ciclo. E aí, a partir de agora, eu vou compartilhar um pouquinho dessa jornada, que eu tenho certeza que fácil não vai ser, mas uma jornada de convencimento do Espírito. Vou falar um pouquinho sobre o livro e sobre deixar dicas de algumas outras coisas também que o Senhor tem falado ao meu coração em relação a esse processo e compartilhar os resultados dele também.